pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Pet News TV Podcast. Eu sou Natália Elis, jornalista apaixonada e defensora dos animais. E eu sou Cristiane Casapícola, jornalista também apaixonada por esse mundo pet e criadora do Pet News TV. No nosso podcast, queremos trazer as mais diferentes informações sobre o mundo pet, assim como divulgar eventos, animais para adoção e trazer dicas. Estamos tanto pelo canal do YouTube quanto pelas plataformas digitais de áudio. Então aproveita, já te inscreve no canal do YouTube, dá teu like, aciona o sininho para avisar de novos episódios e nos segue nas plataformas digitais de áudios e também no petnews.tv, o Instagram. Isso aí, e neste episódio nós vamos falar sobre viagens com os pets. Eu sei que as viagens diminuíram, mas se você está programando aí umas férias, claro, com todos os cuidados que a pandemia pede, ou também se vai viajar quando a pandemia passar, ou ainda se você vai se mudar e precisa de ir de ônibus, né, ou de avião, e às vezes pensa que nem pode levar o seu animalzinho junto, ou fica naquela dúvida, o que precisa fazer para levar ele junto? Bom, hoje nós vamos esclarecer todas essas dúvidas. Nós vamos conversar com a Surya Engel, que é proprietária da FlyPet, uma assessoria de viagens aéreas nacionais e internacionais que planeja a viagem quando você quer levar o seu bichinho de estimação. É verdade. Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente tem que fazer todo um planejamento. Imagina quando a gente quer levar os nossos pets. Então, a Surya e a Renata, que é a sócia dela, que é veterinária, elas planejam tudo isso para a gente, sabem todas as regras, as documentações, né, Surya? Muito obrigada em aceitar o convite para conversar com a gente aqui no Pet News TV Podcast. Tudo bom, gurias? Obrigada. A gente é que agradece pela oportunidade de poder falar um pouquinho aí sobre os nossos serviços e contar um pouquinho mais como é que funciona essa vida de viagens aéreas com os pets. Ai, agradeço mesmo, até porque eu acredito que muita gente deve ter dúvidas, né? Agora que as viagens estão retornando, né? Começa a se fazer as viagens de novo. Mas então vamos começar pela história da FlyPet. Como é que ela começou? Como é que surgiu a ideia de montar esse negócio? Vamos lá. A ideia da FlyPet surgiu muito de uma demanda que a gente percebia, assim, entre amigos e familiares, esse círculo mais próximo de pessoas que estavam em mudança, planejando um período morando fora do país, planejando uma mudança muitas vezes de estado em função de trabalho ou de estudo, e querendo levar os seus pets consigo e sem saber muitas vezes por onde começar, né? Sem saber se tinha que começar por documentação, por consulta veterinária, por companhia aérea. Então, eu e a Rê, que já éramos bastante próximas, assim, notamos isso, vínhamos conversando muito a respeito e percebemos que tinha aí, né, uma demanda e ainda não tinha alguém trabalhando tão especificamente com isso, pelo menos até onde a gente conhecia aqui no Rio Grande do Sul. E foi daí que surgiu, então, a ideia de criar essa assessoria que é a FlyPet. Vamos começar, então, porque eu acho que deve ser um pouco mais simples, que são as viagens aéreas nacionais. O que é preciso? Documentação, vacina, o prazo? Como que se faz esse planejamento desse tipo de viagem? Perfeito, Cris. As viagens nacionais, né, domésticas que a gente fala, de fato elas são um pouquinho mais simples em termos de documentação e de exigência sanitária, né? Porque aqui para um pet viajar dentro do Brasil, basicamente o que ele precisa é ter a vacinação contra a raiva em dia, né? Aplicada há mais de 30 dias e há menos de um ano, que é a validade da vacinação aqui no Brasil, e um atestado de saúde veterinária emitido por um médico veterinário, geralmente válido ali por 10 dias. Então, 10 dias, dentro de 10 dias antes da viagem, se emite esse documento.
Mas o que é importante se ficar bastante atento, né, quando planeja uma viagem aqui dentro do Brasil, é não só a documentação, mas também as exigências de companhia aérea, a questão de reservar o pet, entender se ele vai ter tamanho para viajar dentro da cabine, se ele é um pet pequenininho para ir junto com o passageiro, se ele é um pet maior, ele vai precisar de uma caixa de transporte dentro dos padrões aéreos para viajar como pet no porão, que pode ser no mesmo voo que o passageiro também, ou eventualmente ele vai ir despachado, né, desacompanhado no formato de carga viva, que aí é quando ele voa sozinho, sem ter um passageiro responsável por ele no mesmo voo. Então, tudo isso exige uma programação, exige um planejamento, uma consulta com companhias aéreas e também a adaptação do pet ao espaço onde ele vai viajar, né, seja a bolsinha de transporte ou a caixa, que é algo que a gente sempre bate muito aqui na FlyPet, que é um dos pontos mais importantes para a preparação de um pet para viagem aérea, e é importante se começar com antecedência, né, para o pet ter tempo a se adaptar. Então, o que a gente indica aí para o pessoal que quer fazer uma viagem aérea com o seu pet aqui dentro do Brasil é ter pelo menos uns 45 a 60 dias aí, né, 1,5 a 2 de preparação, que aí dá tempo de fazer tudo, organizar com calma, garantir reserva para o pet e conseguir fazer tudo sem atropelos. Com certeza. Tu falaste que na nacional, então, é um pouco mais simples. E nas internacionais? Nas internacionais, meninas, aí já muda um pouquinho o cenário, né? É bem importante, assim, a gente tem um foco bem específico no internacional, porque é o que acaba tendo mais demanda e porque, às vezes, no nacional se tem uma opção de, muitas vezes, fazer um transporte terrestre, eventualmente também. Então, o nosso foco, o nosso direcionamento e até a nossa demanda acaba sendo maior para o internacional, mas que muitas vezes envolve um trecho nacional junto. Para o internacional, aí a gente sempre precisa levar muito em consideração qual vai ser o país de destino do pet, porque cada país, cada região tem as suas normas e as suas exigências sanitárias para a entrada de animais de estimação, cães e gatos, né, que é o que a gente trabalha aqui na FlyPet, para que eles possam entrar no país. Então, a União Europeia tem as suas normas, outros países da América do Sul, América Central, Estados Unidos, Canadá, Ásia, cada país tem a sua legislação e as suas exigências de acordo com o país de onde o pet está vindo. Então, levar um pet, por exemplo, do Brasil para a União Europeia vai ter exigências diferentes de levar um pet dos Estados Unidos para a União Europeia, por exemplo. Então, aí sim, a gente indica sempre mais tempo, mais antecedência. Falando em prazos, né? A gente indica ter uma média de 5 a 6 meses para poder organizar tudo e preparar um pet para uma viagem internacional. Então, é importante mesmo ter um planejamento, muitas vezes até de mais tempo do que o que é necessário para a gente humano, né? Porque muita gente brinca, mas eu vou daqui 3 meses, queria levar meu pet, vou daqui 2 meses, estou me organizando, saiu meu visto, enfim, seja para qual país for. E aí a gente explica, infelizmente, tem países que são um pouco mais flexíveis, que se consegue fazer aí na faixa de 1,5, 2, que nem é para viagem aqui dentro do Brasil, mas de maneira geral, a maioria dos países já está exigindo uma média de 4, 5 meses em diante de preparação. Então, é importante ficar atento a isso. Então, a gente está vendo que essa preparação, esse planejamento é muito importante, senão pode dar alguma coisa errada e você não poder levar o seu pet junto. Então, assim, tem que ficar ligado nesses prazos, no tipo de assessoria que tu precisa, cada detalhe, vocês cuidam de tudo, né? Então, eu queria saber também quais são as responsabilidades do tutor e da companhia aérea. No transporte de animais de estimação, né, transporte aéreo de pets, o responsável pelo transporte é sempre o tutor, né, o proprietário do seguro, tende a ter uma viagem muito mais tranquila do que um pet que viu a caixa ou a bolsinha uma semana antes de viajar e vai ter que ficar contido ali durante algumas horas, né? Seja numa viagem de Porto Alegre a São Paulo, que dura 1 hora e pouquinho, seja numa viagem de Porto Alegre à Europa, que vai durar aí 11, 12 horas, né? Então, são várias etapas que são muito importantes. E o que é importante também na questão de companhias aéreas é
o feedback que se tem das companhias aéreas, o quanto o serviço deles para o transporte de animais de estimação é qualificado, né? Enfim, é reconhecido. Então, tem uma série de companhias que são mais pet-friendly, que se conhece, que têm histórico melhor no transporte de pets, e outras que não são tão bem qualificadas, tão bem colocadas assim, e outras companhias que sequer fazem o transporte de animais, né? Então, isso que também é muito importante avaliar antes do tutor, da pessoa que for viajar com o pet, adquirir uma passagem com uma companhia aérea, que é o que muita gente às vezes faz, né? Ah, corre para garantir a passagem. Não, a gente tem que primeiro entender todos os pormenores dessa companhia para entender se o pet de fato vai conseguir viajar junto com ele, né? Então, basicamente é isso. Surya, muito obrigada por todos esses esclarecimentos, que a gente está vendo que é uma coisa super importante planejar essa viagem para não dar nada errado. Queria que tu deixasse teu contato, tuas redes sociais, para quem precisar poder fazer esse contato com vocês para planejar bem essa viagem. Com certeza. Vocês nos encontram nas redes sociais como Voe Flypet. Então, podem nos seguir lá no Insta, no Facebook. A gente está super disponível por telefone, por WhatsApp, por e-mail, para tirar dúvidas, para fazer orçamentos e planejamentos sem compromisso também. E o que é legal é também sinalizar que aqui na Flypet a gente presta essa assessoria desde as primeiras etapas. Então, como a Rê, que é a nossa sócia, é médica veterinária, a gente alinha tudo desde o processo veterinário, se o pet precisar um implante de microchip de identificação animal, de uma vacina, uma atualização de alguma vacina que está já perto do vencimento ou que precisa ser feita depois da microchipagem, exame de sorologia antirrábica, que é uma exigência para países da União Europeia, que agora vai ser exigência para Estados Unidos também. Então, toda essa parte do protocolo veterinário a gente realiza, né, aqui na Flypet, em clínica veterinária parceira, e a gente tenta prestar esse serviço no formato mais completo possível, né, tentando auxiliar aí os tutores desde a primeira etapa até a parte do embarque aéreo propriamente dito e das orientações sobre o desembarque e a chegada, para a viagem poder ser o mais tranquila e o mais organizada, né, o mais planejada possível, porque daí todo mundo voa mais tranquilo e mais feliz, né? Tanto os tutores quanto os petzinhos também. Bah, Cris, quanta informação importante, né? Eu mesma ficava com muitas dúvidas aí, principalmente na viagem com o avião, né? Nas viagens aéreas. Muito legal mesmo. Então, depois desse bate-papo muito bacana, quais são as dicas de hoje? E hoje a nossa dica é sobre a higienização dos potes dos nossos pets. É verdade, você tem que lavar bem lavadinho para não deixar que aconteça a proliferação de bactérias nos potes, que pode fazer o seu bichinho ficar doente. Então, você tem que lavar com água corrente, sabão ou detergente neutro. Precisa também secar bem com um paninho, uma toalha ou papel toalha. Fazendo isso, deixando a água dele sempre limpinha e fresquinha, você vai evitar muitas doenças. A dica de hoje é essa e quem ama, cuida. E hoje encerramos o podcast Pet News TV. Então, se você gostou, aproveita e comenta aqui. Isso mesmo, pode também sugerir aí nos comentários, né, se tem algum assunto que quer que a gente fale, aborde aqui no programa. Pode ser, né, além dos comentários, também pode ser pelo Instagram, @petnews.tv. Aproveitem, claro, e se inscrevam aqui no canal, e se estiverem nos ouvindo aí pelos tocadores, nos siga aí também. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!